meu socorro vem do Senhor, que é do universo, o Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por Ele hei de vencer. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Em todo tempo ando com Deus, que me promete vida nos céus. Se eu for humilde, me guardará para a glória, me levará. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Eu glorifico ao Criador por ter mandado o Salvador para me dar fé, vida e perdão, e no seu reino o galardão. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece, nem tosqueneja, não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Olá, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai esteja aí no teu coração, o zelo da tua casa me consumirá. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu quero pensar um pouco com você neste dia sobre um sentimento que é um dos sentimentos mais terríveis, mais perigosos, mais maléficos e mais fatais. Um sentimento horrível que causa mau humor, que faz com que as pessoas vivam carrancudas e tenham problemas de estômago. Estou falando do sentimento de insatisfação. E, ironicamente, é um sentimento que nasceu de um anjo de luz. Era um anjo, ele caiu, mas antes da sua queda era um anjo de luz, era um anjo perfeito, era um anjo belo, formoso e cheio de sabedoria. E para nós entendermos bem essa questão, eu preciso voltar
até a situação de Lúcifer antes da sua queda. Precisamos entender quem era Lúcifer antes da sua queda. Então eu gostaria de ler 3 versículos do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 28, versos 13 ao verso 15. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, tudo isso são pedras preciosas. Lúcifer era coberto de pedras preciosas. Estava no jardim de Deus. E continua dizendo a palavra de Deus: e se te fizeram os engastes e os ornamentos de ouro no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, no contexto, o profeta está falando de um rei babilônico e usando a metáfora para Lúcifer, o seu pecado e a sua queda. E é muito claro que o profeta está usando essa metáfora a Lúcifer, porque são termos aqui, são declarações que nunca poderiam ser aplicadas a um ser humano. Por exemplo, querubim ungido, isso é coisa de anjo, isso é palavra de anjo. Permanecia no monte santo de Deus. Lúcifer, portanto, antes da sua queda, era um anjo de luz. O nome dele, Lúcifer, significa brilho, significa luz, significa iluminado. Era um anjo iluminado, perfeito, belo, formoso, cheio de sabedoria e com responsabilidades. Mas esse querubim ungido, belo, formoso, sábio, com responsabilidade, deixou fluir do seu coração o egoísmo. Deixou fluir do seu coração a insatisfação. Deixou fluir do seu coração o orgulho. Será que ele tinha algum motivo para insatisfação, coberto de pedras preciosas, permanecendo no jardim de Deus? Não tinha nenhum motivo para insatisfação, mas deixou fluir do seu coração o orgulho, a soberba, a insatisfação. E a Bíblia diz em Salmos 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. O orgulho, a soberba, a insatisfação, e assim um abismo vai puxando outro abismo. Diz ainda a palavra em Provérbios, no capítulo 16, no verso 13, que a soberba precede a ruína. O orgulho precede a queda. A soberba precede a ruína. O orgulho precede a queda. E a insatisfação de Lúcifer está bem clara no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Eu gostaria de ler mais 3 versículos do profeta Isaías, no capítulo 14, os versos 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Como caíste do céu, ó estrela da manhã,
filho da alva, filho da alvorada. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está clara toda a soberba, toda a insatisfação de Lúcifer, dizendo que subiria acima do trono de Deus, que exaltaria o seu nome e que seria igual ao Altíssimo. Deus jamais poderia permitir um negócio desse. Em outras palavras, o que Lúcifer está dizendo é o seguinte: eu tomarei posse do céu, eu vou tomar conta do céu, eu serei como Deus. Está na palavra de Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa. A maior parte das pessoas do mundo inteiro, elas têm motivos mais do que suficientes para serem felizes. Elas têm motivos mais do que suficientes para serem satisfeitas, para viverem cheias de gratidão a Deus. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Elas vivem em paz, elas gozam do bem-estar, mas sempre acham que poderia ser melhor. São insatisfeitas. E foi a insatisfação que sempre fez com que os israelitas se rebelassem contra Moisés e contra Arão. E se rebelando contra Moisés e contra Arão, automaticamente estavam se rebelando contra o próprio Deus. Sempre foi a insatisfação que impediu que eles entrassem na terra prometida. Foi a insatisfação que fez com que eles andassem errantes pelo deserto por 40 anos, perambulando pelo deserto por 40 anos, longe da terra prometida que manava leite e mel, por causa da insatisfação no coração. Porque a palavra diz no Salmo 106, do verso 13 e 14, que eles, o povo de Israel, cedo, porém, se esqueceram das suas obras, esqueceram das obras de Deus muito cedo, muito rapidamente, e não lhe aguardaram os desígnios, não esperaram os planos de Deus. Entregaram-se à cobiça no deserto e puseram Deus à prova nas regiões áridas. E o verso 16 do Salmo 106 diz assim: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Amados, com que facilidade o ser humano se esquece das bênçãos de Deus. Eles tinham tudo. O verso 15 diz que Deus concedeu a eles tudo o que eles pediram. Com que facilidade o ser humano esquece das bênçãos de Deus. Note, foram 400 anos de sofrimento, de escravidão no Egito. Foram livres, foram libertos, receberam toda a provisão de Deus, tinham água fresca que brotava da rocha,
eles tinham o maná fresquinho que Deus mandava do céu todos os dias, as roupas deles não se estragavam, os seus calçados não se estragavam, mas se revoltaram contra Moisés e Arão, consequentemente se revoltaram contra o próprio Deus, esqueceram das bênçãos. O esquecimento leva à insatisfação. A insatisfação leva à desobediência. A desobediência leva à perda das bênçãos. Um abismo chama outro abismo. E o caminho das bênçãos passa pela obediência a Deus. Amados, a Bíblia descreve bem esse sentimento de insatisfação. Na carta de Judas, no verso 16, diz assim a palavra de Deus: os tais, os insatisfeitos, são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, eles são aduladores dos outros por motivos de interesses, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Conhece alguém assim? São os insatisfeitos. A insatisfação destrói lares, até hoje, porque esse sentimento que nasceu lá atrás, lá no jardim de Deus, de um anjo que era lindo e perfeito, esse sentimento perdura até os dias de hoje, destruindo lares, destruindo famílias. A insatisfação, ela contamina o ambiente de trabalho. A insatisfação destrói relacionamentos entre vizinhos. E como é lindo uma pessoa cheia de gratidão. Como é lindo uma pessoa com seu coração satisfeito com Deus. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 16 ao verso 18: regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que maravilha, olha que bênção, a pessoa cheia de gratidão, a pessoa satisfeita com Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A insatisfação produz manifestações violentas. As greves. Uma greve é uma insatisfação coletiva. E o fruto da insatisfação é discórdia. Porque a insatisfação surge quando o homem não tem paz. E cria um círculo vicioso de sentimentos negativos. Falta de paz, depois vem a insatisfação, vem a discórdia e só vem problema e confusão. A Bíblia diz ainda no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 39: por que, pois, se queixa o homem vivente? Faz uma pergunta. Por que o homem vivente se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Uma vez que tudo acontece por um propósito de Deus, uma vez que tudo acontece pela palavra de Deus, nenhum ser humano vivo pode queixar-se.
É isso que a palavra está dizendo. Por que, pois, queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nenhum ser humano tem direito, o que a palavra está dizendo é que nenhum ser humano tem direito de se queixar. E diz aí a palavra em Judas, que nós já lemos no verso 16, que são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, ou seja, fazendo aquilo que lhes dá na teia, são rebeldes, sendo que a palavra de Deus diz que não pode haver essas coisas no ser humano. Ainda que Deus permita uma calamidade para castigar os pecados do povo, ainda que Deus mande uma calamidade para castigar pelos pecados do povo, Deus não permite a murmuração, a reclamação. Diz a palavra de Deus que são exploradores constantes. Uma outra versão de Judas, verso 16, diz que esses homens são exploradores constantes, eternamente insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. Quanto mais um povo se afasta de Deus, mais mergulha no pecado. Quanto mais se afasta de Deus, mais se enche de insatisfação. É como a oração. Quanto mais você ora, mais você tem vontade de orar, prazer em orar. Quanto menos você ora, menos você vai querer orar também. Isso é lógico. O apóstolo Paulo fez uma entrega de vida incondicional ao Senhor Jesus. Todos sabemos disso. E ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, no momento em que ele está passando por uma crise terrível, está em meio a uma crise, ele diz assim, ouça as palavras dele: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 4 ao 10 que eu li, ele faz uma série, ele apresenta uma série de contrastes entre a situação do mundo atual com a situação do mundo vindouro. É um contraste entre a situação, o ponto de vista do mundo, desse mundo aqui, contra o ponto de vista do mundo vindouro. Da situação desse mundo que os nossos olhos naturais podem ver, e a situação do mundo futuro, do mundo vindouro, que só podemos ver pela fé. A
em outras palavras, está dizendo o seguinte: aquela pessoa que entregou a sua vida para Jesus e que se arrependeu da sua insatisfação, essa pessoa poderá então desfrutar da paz bendita, da paz verdadeira do Senhor Jesus. Ou melhor, deixa eu melhorar isso. Aquela pessoa, e somente aquela, que fizer uma entrega verdadeira a Cristo Jesus e se arrepender das suas insatisfações, poderá então desfrutar da paz verdadeira que só o Senhor Jesus pode dar. Aquela paz que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Somente uma vida rendida ao Senhor Jesus e com seus pecados confessados, arrependidos, poderá desfrutar dessa paz bendita, dessa paz verdadeira, dessa paz maravilhosa que só o Senhor Jesus pode dar. Diga graças a Deus. Me permita então que eu faça mais uma comparação, mais uma palavra do apóstolo Paulo. Ele diz assim na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 8 ao verso 9. O apóstolo Paulo, ainda em meio à crise, ouça o que ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por que eu estou falando disso? Por causa das circunstâncias atuais em que nós estamos vivendo. Querido, estamos em meio a uma crise violenta. Isso é novidade para alguém? Não. Estamos em meio a uma crise da saúde, a uma crise econômica, a uma crise de empregos, a uma crise política. Mas não é o momento de nós queixarmos. Não é o momento de nós reclamarmos. Não é momento para que haja insatisfação em nossos corações. Evidentemente que estamos em meio a crises terríveis atualmente. Mas não é momento para insatisfação em nosso coração. Diga graças a Deus. Pastor, aonde é que nós falhamos? Nós falhamos, queridos, na falta de moderação. Ouça o que a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 4, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nós falhamos na nossa falta de moderação. O que é uma pessoa moderada? Uma pessoa moderada é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa moderada é uma pessoa centrada, é uma pessoa sem exageros, é uma pessoa prudente. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Próxima é a volta do Senhor, a palavra está dizendo. É tudo que as circunstâncias atuais exigem de nós: moderação, equilíbrio, sem exageros, prudência. A crise é real? Sim, a crise é real. Mas não é hora para insatisfação, é hora de moderação, é hora de oração. Até rimou.
É momento de crise, mas não é momento para insatisfação. É momento de moderação, é momento de oração. Diga: Senhor, me ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque é muito comum, no momento da crise, o ser humano abrir a boca e manifestar a sua insatisfação. É muito comum, no momento da crise, qualquer ser humano começar a murmurar, a reclamar de tudo. E nós sabemos que o fruto da insatisfação é a discórdia, a falta de paz, e isso tudo abre brechas para o inimigo agir com liberdade. Diga: misericórdia. Misericórdia. Que Deus nos ajude a cada dia, a cada manhã. Queridos, um exemplo maravilhoso de moderação na Bíblia, de alguém centrado, de alguém moderado mesmo na Bíblia, é o exemplo de Abacuque, quando estava em meio a uma crise terrível. Ouça as palavras dele no capítulo 2, no verso 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, para ver o que é que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. A queixa, no caso aqui, a minha súplica, o meu pedido. Olha a atitude de alguém moderado. Eu me colocarei na minha torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza para ver o que é que Deus vai me dizer. Qual é a resposta que eu terei de Deus em relação à minha súplica? E ele conclui o seu livro com uma oração linda, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, aleluia. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Essa é a verdadeira atitude de um verdadeiro filho de Deus, é se colocar na sua torre de vigia, é aguardar os planos de Deus, é esperar a resposta de Deus, é esperar a direção de Deus, sem insatisfações, sem murmurações, sem reclamações, sem liberar palavras negativas, mas liberar palavras de bênção, profetizar a cura, profetizar a vitória, profetizar a salvação, profetizar a restauração, profetizar as bênçãos de Deus. Essa é a verdadeira atitude de um verdadeiro filho de Deus, que a Bíblia ensina para nós. Que Deus nos ajude nesse tempo difícil em que estamos vivendo. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre da murmuração, da insatisfação, que Deus nos livre das palavras negativas, que não sejamos profetas de caos, mas sejamos profetas de bênçãos, que possamos erguer, como diz o Salmo 121, elevar os nossos olhos para o alto. Vamos orar, vamos orar. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem.
não dormirá aquele que nos guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. De dia não nos molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará nossa alma, o Senhor guardará nossa entrada, o Senhor guardará nossa saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Pai querido, nós oramos pelo Brasil, nós oramos por Israel, nós abençoamos Jerusalém. Pai, nós oramos pelos 3 poderes do Brasil, nós oramos pelo presidente, por seus ministros, por cada governador, por cada prefeito desta nação. Pai, por cada pessoa revestida de autoridade, Senhor, nessa nação. Pai, nós profetizamos um fim dessa pandemia. Pai, nós liberamos a palavra de bênção, de cura. Nós pedimos que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes nas decisões, que sejam decisões sábias, que sejam decisões vindas por uma palavra do Senhor. Pai, nós pedimos sabedoria aos cientistas, aos médicos, ó Pai. Nós cobrimos e abençoamos essas pessoas que trabalham na área da saúde, que estão debaixo de um risco maior ainda. Senhor, nós oramos por aqueles que trabalham em áreas perigosas, de contaminações. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, reforça a Tua guarda, cerca com uma redoma de fogo, de forma que o maligno não possa tocar. Pai, eu oro por cada lar, por cada família, por cada membro da igreja. Eu oro por Tua igreja espalhada no mundo inteiro. Pai, eu oro para que onde essa palavra estiver chegando agora, a Tua glória desça sobre esse lar, sobre essa família, sobre essa pessoa que está orando comigo agora. Pai, no nome de Jesus, libera a palavra de bênção, de prosperidade, de alegria, de cura, de bênção do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa bênção vem do Senhor, a provisão vem do Senhor, a cura vem do Senhor, o milagre vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo volta para o Senhor. Por isso tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. A Ti somente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Shalom.